Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte e resistência a rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o que nós estamos observando aqui, né? Possível momento de consolidação. Mas até que prove ao contrário para mim, tá? Eu não posso acreditar que é uma consolidação. Tá? Então, analisando o gráfico, observando os pequenos detalhes do gráfico, isso me força a trabalhar em mão de demanda. Tá? Ou seja, acreditando que o preço do ativo ele tem mais para poder alcançar, né, e que o interesse do movimento dominante ele vai favorecer isso também, tá? Então, estamos na moeda Euro-USD, né? Possível momento de consolidação, tá? Mas eu não acredito, tá? Só se for uma consolidação, tudo bem, né? Olha lá, é uma consolidação, mas provou agora. Já, já, já fizemos o gain, né? Então tá tudo certo, tá? Pessoal, analisar o gráfico é viver o mercado, tá? A perda já foi aceita. Repare aí que eu tô pagando para ver a perda, tá? Eu tô duvidando, tá? Eu não tô entrando no gráfico com aquela mentalidade, ah, se eu perder a operação, tá? Já passou essa fase, tá? Então, olha só, não vamos precisar, né, fazer outra operação aqui porque, né, já foi 50% do caminho percorrido. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria aqui de... Vou deixar um bônus no final do vídeo. Nós vamos aproveitar aqui a pergunta de uma inscrita do nosso canal, que é a Joelma. A Joelma, ela agradece, né, pelas aulas, e ela pergunta assim, ó, se eu poderia falar sobre volume na aceleração ou desaceleração do gráfico. Então a gente vai estudar isso no final, tá? Se você tem algum amigo que tem dificuldade, né, de volume, de entender volume, já compartilha com ele o vídeo, tá? Olha só, após uma consolidação, essa é a minha leitura inicial, tá? Ainda assim o gráfico continua consolidando, ok? Ó, tá vendo? Então, galera, não é por nada não, tá? Esse aqui é o Marubozu, né? Marubozu. Só tá tendo interferência superior, né? O que eu vou fazer? Eu vou subir com o Marubozu, tá? Ó, deixa eu pegar outra. Beleza. Então, o Marubozu, né, ele sai de uma extremidade após uma consolidação e ele vai lá, tenta buscar outra extremidade. O movimento comprador começa a ganhar mais interesse. O volume financeiro mostra isso. Tá? Então o que eu estou acreditando? Que esse Marubozu ele seja tão forte, como ele está saindo de uma extremidade, que ele gere uma quebra de estrutura dessa figura gráfica, que está tentando buscar uma região. Não deu nem Ei, galera, não deu nem tempo de eu falar, de eu fazer a leitura para vocês. Ele já fez tudo aí, ó. Ele já falou por mim, né? Que vitória incrível, né? É uma vitória surreal. É uma vitória de cinema, né? Então tá tudo certo. Já batemos a meta, né? Eu vou para a ferramenta mágica sem mais delongas, né? Para a gente poder estudar o porquê dessa entrada.
Olha aqui. Você consegue observar que o gráfico deixou região de suporte aqui? E aqui? E aqui também? Vou escrever aqui então para você, tá? Suporte. Suporte. E novo suporte. Beleza? Aí, o que que eu pensei, né? Olha, eu preciso acreditar, porque ainda o gráfico ele está mostrando um contexto de consolidação, tá? Então, possivelmente, eu tenho uma resistência confirmada aqui. Possivelmente. Então, vamos escrever aqui? Escreva comigo aqui, ó. Analisa comigo. Possivelmente, tenho uma resistência confirmada, tá? Muito importante isso, tá? Confirmada. Porque já tínhamos uma resistência aqui, mas confirmada ainda não. Então o que eu fiz? O gráfico precisa me mostrar que é uma resistência confirmada. Enquanto isso, eu não posso acreditar nisso. Tá? Ainda falei para vocês, olha, pessoal, pode estar havendo agora uma consolidação, mas eu não tinha confirmação ainda nem da resistência e nem da consolidação. Tá? Só fui ter depois que a gente obteve o gain, né? Então, olha só, consolidação. A consolidação tinha sido confirmada? Não. A resistência foi confirmada? Não. Então, por que eu vou vender? Eu vou continuar acreditando na compra, né? E eu peguei ali, fui meio malicioso, né? E, olha lá, ele confirma a consolidação, né? E depois continua o percurso dele. Confirma a resistência depois. Mas aí a gente já obteve a vitória. A gente foi mais rápido que o gráfico nessa daí, tá? Então, beleza? Vamos para o GBP agora. Olha o GBP. O GBP ele criou um Marubozu aqui, ó. O Marubozu de alta. Beleza? Esse Marubozu de alta, ele está saindo da onde? De uma região de suporte. Tá? O que, que vem antes da região de suporte? Outra região de suporte. E o que, que vem antes dessa outra região de suporte? Outra região de suporte. Tá? Então, vamos lá. Suporte. Suporte. E suporte. Aí eu disse para vocês assim, pessoal, temos uma oportunidade. O Marubozu ele já sai de uma extremidade e busca outra. Que outra extremidade ele está buscando? Uma LTA superior. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. LTA superior. Ele encaixou perfeitamente na LTA superior. Só que tem uma pergunta para fazer. Né? Inclusive ele teve alto volume financeiro também, né? Ó, então, o Marubozu de alta com alto volume alcançou uma região de LTA superior. Poderia reverter, tá? Mas eu tenho uma confirmação de reversão? Eu não tenho nada confirmado ainda. Então, eu preciso continuar acreditando no movimento que saiu da região de suporte, que é o Marubozu. E o Marubozu, quando ele sai de extremidade com alto volume, ele é o quê? Um candle de reversão, tá? Então, o Marubozu, ele tem a função de reversão de movimento. Quando ele sai de
Extremidade. Que extremidade, Augusto? Suporte. Tá? Mas que suporte é esse, Augusto? É um suporte forte. Por quê? Ele já vinha sendo respeitado 3 vezes em diagonal. A LTA inferior, pessoal. Né? Então você deve contar com o contexto gráfico para fazer as suas operações. Ah, mas Augusto, se Mário Bozo aí completasse o percurso e fizesse uma reversão, eu poderia fazer uma correção de loss, tá? Mas não foi preciso, tá bom? Então, vamos direto para o que interessa agora? Espero que vocês tenham gostado aí das entradas, né? Bastante técnicas. E agora vamos para a pergunta da Joelma. Você poderia falar sobre volume na aceleração e desaceleração do gráfico? Claro, Joelma. Joelma, preste atenção. Olha esse volume aqui, ó. Vou até pegar como exemplo, tá? Você tem uma região de suporte, tá? Ou seja, o suporte ele é igual também à região de demanda, que é igual também à região de desconto, tá? Né? A área de desconto, ele faz parte da área de desconto, tá? Então ele tem 3 significados, né? Quando, né, o gráfico oponente, ou seja, os vendedores, eles decidem ir para a região de suporte e criam um final de movimento, tá? Ou seja, eles estão aumentando o volume, tentando fazer força para romper, tá? Então, eu percebo aqui que tem um alto volume, tá? Volume vendedor aumentando. Mas espera aí, aumentou o volume e não conseguiu quebrar o suporte? Ficou um final de movimento. Então, o que aconteceu? É a mesma coisa que você pegar um pão Pullman, tá? Aquele pão Pullman, pão de forma. Você vai pegar ele assim, ele parece um Mário Bozo, né? Você pega ele, vira de pé assim na vertical. E o que acontece se você fizer pressão nele? O que vai acontecer? Ele vai ficar um no final de movimento, né? Ele vai ficar tão pequenininho porque essa mão aqui não vai deixar ele perfurar ela, né? Porque a sua mão é mais resistente que o pão, ela é mais sólida. Então o que vai acontecer? Você vai fazer pressão, pressão para empurrar, não vai empurrar a tua mão para baixo, ele vai amassar, 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 vai ficar um final de movimento, tá? Então simboliza o quê? Que o suporte que está ali é um suporte mais forte do que a gente esperava que fosse. E daqui a pouco aparece, olha só, apesar do volume estar aumentando, a confiança dos vendedores estar aumentando ali e ser interceptado pela região de suporte, que fazia parte de algo muito maior, por isso que isso aconteceu, por isso aconteceu, tá? Por causa do contexto gráfico, tá? Que é um canal de alta. Então, esse canal estava tão forte, que não tinha possibilidade de ser rompido para a região inferior dele. A LTA inferior não conseguiria ser rompida. A LTA inferior, né, estava sendo muito bem respeitada já a terceira vez. Tá? E ó, pessoal, não estou falando para vocês ficar contando, tá? Ah, deu um toque, deu 3 toques. Vou entrar. Não faça isso. Teve uma vez, não sei se eu contei já para vocês isso. Eu estava em busca da consistência. Eu estava perdido. Tinha feito 2 cursos, não tinha aprendido nada. Eu vou seguir um canal aqui. Ou você precisa ver, o canal tinha centenas ou até milhares de seguidores. O cara fazia live. O cara falou, pessoal, vamos operar. Eu falei, vou ganhar meu primeiro dinheirinho, né? O cara lá, já deu 2 toques, vamos pegar um terceiro toque ali. Foi todo mundo pro ralo. Eu lembro até hoje, eu não tiro aquela figura gráfica da minha cabeça. Naquela época eu não entendi o que era aquela figura.
né? Ele estava no canal de alta, aí ele traçou a linha assim, ele confluiu, falou, pessoal, tá confluindo, é o terceiro toque. Estava confluindo com uma região lá do passado, um ponto de topo, né? E estava confluindo também o canal. Ele puxou assim e falou, pessoal, é aqui que nós vai entrar. Entrou todo mundo, ele se lascou, ele não conseguiu recuperar o loss, tá? Aí falou lá que ia mudar de par de moeda, foi todo mundo pro saco, tava em live com ele, todo mundo, tá? Aí depois tentou de novo, perdeu, tentou outra vez, perdeu, foi todo mundo pro ralo, tá? Assim, ele foi abrindo outros pares de moeda, foi pegando os toques, segundos, terceiros toques, que era a metodologia dele, foi todo mundo pro saco. Então o que eu falo para você? Não conte toques, tá? Isso aí é muito amador. Você ficar contando toque, tá? Você tem que analisar o contexto gráfico e o que, que ele está mostrando para você. O que, que o passado está mostrando ali. Né? Olha lá. Apesar do volume aumentar dos vendedores não conseguir ultrapassar a região de LTA inferior. Porém, surgiu um maruboso com alto volume. Olha o alto volume. Agora, né? Sobre a pergunta da Joelma. Ele está saindo de extremidade, o maruboso. O volume está maior ainda. A confiança dos compradores está maior ainda que de 2 minutos atrás. Tá? Então vamos lá. A confiança compradora está maior. Ó, tá errado aqui, mas você já sabe que tá certo, tá? Compradora, faltou A ali. Confiança compradora está maior. Por que, que a confiança compradora está maior? Tem acento aqui, né? Você já sabe, R é a palavra, R é o acento, mas não R é a operação. Porque ele está em um canal de alta, pessoal. Por isso que está maior. Os compradores estão dominantes. O porquê que o vendedor tentou aumentar o volume aqui e perdeu a briga? Porque estamos dentro de um canal de alta. Né? Tem alguma possibilidade de romper? Sim, a parte superior. Porque está em um canal de alta, então se tem volume, ele pode atropelar essa área se não houver interferência. E o que aconteceu na extremidade? O marubozu de alta. Então, olha só. Repare que a força estava tão grande que mesmo tendo um volume financeiro menor, o movimento comprador ganhou. Porque nesse momento, a crença vendedora já tinha sido extinta. Tá? Então, assim, os vendedores não tinham crença nenhuma que após esse marubozu eles poderiam interferir em alguma coisa. E é por isso que você está vendo esse candle limpo, mesmo com volume menor, atropelando a área. Por isso que não é bom você contar toques. É muito amador contar toques. Ah, só entro no quarto toque. Só entro no terceiro toque. Esqueça isso, pessoal. Hoje eu vejo, né, como eu fui bobo, né? O mercado financeiro, né, a análise gráfica, ela é muito mais ampla do que você imagina que ela é. Ela é muito mais técnica, ela é muito mais precisa, tá? Então, respondendo a pergunta da Joelma, né, ela perguntou, né, vou até ler de novo, ó, você poderia falar sobre o volume na aceleração ou desaceleração? Então, esse volume financeiro aqui, Joelma, nesse instante que criou esse maruboso aqui, de alta, ele foi fundamental para a nossa vitória. Tá? Porque o contexto estava a nosso favor. E esse volume também aqui, e esse padrão de candle, também foi fundamental para a gente obter a vitória. Né? Porque com a crença instinta, né, que nada poderia ter sido feito, ainda falei, pode acontecer alguma coisa, talvez, aqui na região, mas é um maruboso, né? Que ele simboliza a reversão do movimento. Então, por isso a gente foi muito técnico e venceu a operação. Tá? Agora, vamos analisar um pouquinho mais para trás. Ó. Aqui nós estamos num canal de alta, né? Está muito dominante. Ó, repare aqui agora. Ó. Isso. Repare essa zona de bipolaridade aqui. Ó.
Ó, aqui é uma região de Como muda, hein? Como muda? Pera aí. Não é região de bipolaridade não, tá? Olha, eu tava com o gráfico mais estreito. Sabe o que eu tava enxergando? Essa parte aqui, ó. Ele tocando nessa parte. Mas agora que eu aproximei, eu tava vendo que eu tava errado, tá? Então, nós temos o direito de errar, tá, pessoal? Somos humanos, tá? Então, olha aí. Essa região aqui é isso, ó. Não sei se você tá vendo, ó. Participação, acumulação, participação, tá? Então, o que que acontece? Né? Aqui é a distribuição, tá? Ó, distribuição. Depois, participação de novo. Ok? Olha só como é preciso o gráfico. O gráfico veio, confirmou uma LTA aqui. Joelma, preste atenção. O que que acontece quando o gráfico está chegando em extremidade de LTA? Olha aqui. Agora eu vou falar sobre desaceleração, tá, Joelma? Então nós temos uma LTA superior, que ainda não foi confirmada, vai ser ainda, tá? Olha só o comportamento do gráfico. Essa parte aqui, Joelma. Essa parte. Olha o que acontece aqui. Está caindo drasticamente. Nós temos uma queda de volume. Ali você viu a aceleração, né? No exemplo anterior. Né? Você poderia apostar até na quebra da estrutura. Agora, aqui ó, é uma queda de interesse. Você está vendo aí que cada vez mais o movimento comprador está perdendo o interesse em chegar em algum lugar, tá? Que logo você vê a confirmação da LTA superior, tá? Então lá, ele chega, termina total desinteresse, tá? Repare quando ele sai dessa regiãozinha de suporte aqui, ó, ele tá com o máximo interesse. Tá vendo? Olha o tamanho. Porque ele quer chegar a um ponto máximo de oferta, né, para ele terminar a lucratividade dele, mas já está ficando desinteressante trabalhar nessa área para os compradores, né? Então vou escrever aqui, ó, está ficando desinteressante, operar comprado nessa área. Por quê? Ela é um raio de uma LTA superior que está simbolizando o quê? Oferta. Então o preço do ativo ele já praticamente, eu estou escrevendo aqui, ó, R a palavra, mas não R a entrada, pessoal. Né? Então ele já está entrando em região de oferta, então é muito bom para os vendedores, né? Eles poderem fazer seu lucro, porque o preço do ativo está alto demais. Então tem a oferta dos vendedores agora poder fazer seu lucro. Né? Então eles pegam ó, e começam o movimento deles, ó. Tá vendo? Então olha só como o interesse acaba caindo de vez. Né? Ao ver isso, Joelma, que o interesse, né, ele acabou dos compradores, se você buscar no passado, você já está vendo que tem uma estrutura superior de um canal. Né? O que você vai fazer? Uma projeção. Ó. Aí você viu a participação, a acumulação, a participação e a distribuição. A participação, olha só o que vai acontecer agora, Joelma. O que está acontecendo aqui agora, Joelma? Preste atenção nessa área aqui. A tendência que acabou de sair de uma distribuição que estava buscando determinada região chegou no topo da acumulação do passado. E olha só o que aconteceu com o interesse dos vendedores. Por estarem agora numa região de demanda. Vou escrever aqui, ó. Demanda, o preço do ativo está mais barato, então os compradores já saem comprando, fazendo seu lucro.
porque é de interesse dos compradores pegar o preço do ativo mais barato. Acabou o interesse dos vendedores. Após eles saírem com alto volume, olha o tamanho desse volume, da região de oferta, eles chegam com desinteresse na região de demanda. Dão o último suspiro e a partir daqui compradores aumentam. Então você entendeu que as emoções dos big players, dos traders, das instituições, do gráfico em geral, ela consegue ser prevista de acordo com o contexto gráfico? Então, assim, tem muita gente que não consegue identificar emoções no gráfico. Mas o gráfico é feito de emoção, pessoal. Olha aqui, ó. Euforia. Olha aqui, vou mostrar para você, ó. Olha o volume aumentando, ó. Euforia, vamos todo mundo fazer lucro, vamos, porque a gente já saiu de região de demanda. O momento é nosso, né? Olha agora aqui. Pânico. Tá todo mundo entrando em pânico aqui. E olha só, o tanto de injeção financeira que tem aqui. Que já está chegando perto da região de demanda, né? E olha aqui o que aconteceu. Tanto o comprador quanto o vendedor fez lucro, tanto o comprador quanto o vendedor fez lucro, né? Houve a distribuição de maneira, né, majestosa, houve a acumulação de maneira majestosa, houve a euforia de maneira majestosa e está tendo pânico agora aqui, né, que está todo mundo saindo das operações, por quê? Dos vendedores, porque essa tendência já está chegando ao fim, olha o volume, né? E agora começa de novo os compradores com alto volume levar o gráfico possivelmente lá para a região de oferta, tá lá em cima, né? Lá do outro lado, tá? Então, eu espero não ter confundido vocês, né, com essas explicações, mas é isso. Análise gráfica é isso, tá? Para muitos é algo que não, né, não tá dando um nó na cabeça. Mas para outros é a pecinha que está faltando para você se tornar consistente. Tá? Só se torna consistente quem não desiste. Né? Então eu quero finalizar esse vídeo parabenizando, né, a Joelma, que é uma inscrita do nosso canal, por essa pergunta incrível que você fez, Joelma. Que essa pecinha que a gente colocou aqui para você, você possa pegar essa peça e encaixar no seu operacional para você melhorar a sua consistência. Né? Então, aceleração e desaceleração do gráfico em volume mostrada com sucesso, né? E vamos seguindo o jogo rumo à perfeição. Analisar o gráfico é viver o mercado. Nos vemos amanhã, num próximo dia de trade. Até mais.